E o Datafolha, aquele instituto de pesquisa tão amado, tão querido, né, que a gente não pode desacreditar em hipótese alguma, muito pelo contrário, a gente tem que acreditar cegamente no que ele diz, porque eles são completamente certeiros em suas afirmações, resolveram publicar mais duas de suas pesquisas incontestáveis. Uma delas falando sobre o projeto de porte e posse de armas do presidente Bolsonaro, e o outro falando sobre a rejeição e avaliação aí do governo Bolsonaro também. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes eu já vou dar aquele recado que vocês estão cansados de ouvir por aí. Senta o dedo nesse botãozinho do like, deixa um comentário bacana aí embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma análise, uma sugestão, qualquer coisa que vocês colocarem aí embaixo vai ser muito bem-vindo. E claro, compartilha muito esse vídeo para que ele também possa, né, dessa forma, alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Aciona aí o sininho das notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. Bom, eu trouxe aqui dois links, né, de duas matérias, uma do Globo, a outra da revista Veja, falando sobre essas pesquisas empoderadas e super certeiras aí do Datafolha. Vou deixar o link nas descrições, né? Então, para vocês poderem dar uma olhada, uma analisada na matéria, é só acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, ok? Eu vou estar lendo aqui as notícias e vou estar reagindo junto com vocês. Vamos ver aí o que o Datafolha andou publicando aí. Então, eu vou começar lendo aqui, né, o artigo do jornal O Globo, ó, para quem, né, quer ver, o artigo do jornal O Globo, né, que traz aí a pesquisa do Datafolha sobre a aprovação e rejeição, né, aí da população brasileira em relação ao projeto, né, de porte e posse de arma do presidente Bolsonaro. Para quem não se lembra, o Senado fez aquele grande favor à população brasileira, né, segundo eles, de forma muito democrática, porque eles são muito democráticos, acredite nisso quando eles disserem, só que não, né, vale relembrar que eu estou sendo aqui sarcástico, né, porque senão tem gente que vai achar que eu estou falando a verdade. Quando eles derrubaram o último decreto, né, presidencial lá que flexibilizava o porte e a posse de armas, né, derrubaram, mesmo tendo aquele número imenso de pessoas gritando, praticamente implorando, né, nas redes sociais e fazendo manifestações, implorando para que o Senado não derrubasse o decreto do presidente Bolsonaro, porque o povo quer sim ter armas. O Senado Federal foi lá e, segundo eles, de forma muito democrática, derrubou aí esse decreto. E aí o Bolsonaro teve que, né, anular todos os outros decretos, e agora ele editou mais 6 ou 7, se eu não me engano. Né? E aí o Datafolha foi lá fazer aquelas pesquisas, né? Aquelas pesquisas do Datafolha que a gente sabe que são muito questionáveis, para dizer o mínimo. Vamos dar uma olhada aqui na matéria aqui. Então já começa aqui com a manchete, né? Uma coisa bem chamativa, uma coisa bem gritante. Oh, meu Deus do céu! Datafolha: projeto de Bolsonaro para porte de armas é reprovado por 70% da população. Meu Deus do céu, 70% do povo brasileiro reprova o projeto Bolsonaro. Bolsonaro, meu filho, deixa esse projeto para lá, que o povo não quer saber disso. O povo te elegeu justamente por você ser armamentista, mas o povo não quer ter armas. Esqueça esse negócio de armas, meu filho, pelo amor de Deus. Levantamento aponta maior rejeição à posse de armamento em 6 anos, 66%. Ou seja, 6 anos atrás, 2013, a época do governo do PT, né, aquela coisa linda que desarmou a população brasileira, porque eles estavam muito preocupados com as vidas das pessoas, eles estavam muito preocupados com a paz mundial naquela época, né? Segundo aqui a matéria, naquela época as pessoas, né, eram mais interessadas em ter armas. Hoje não, hoje que a gente tem um presidente armamentista, autoritário, nervosão, a galera não quer saber de arma, não esqueça isso. Acredite no que o Datafolha está te dizendo aqui. Uma pesquisa Datafolha mostrou que 70% da população brasileira reprova o projeto do governo de Jair Bolsonaro para facilitar o porte de armas nas ruas. Não é nas ruas, é mentira. Porte de armas é em casa. Meu Deus do céu. O levantamento, realizado entre 4 e 5 de julho, ainda apontou o crescimento do apoio à proibição da posse de armamento, no limite da margem de erro, né? Essa margem de erro aí também, que é uma coisa, né, inquestionável. A margem de erro, né, é uma coisa mínima, né? Que é isso? Datafolha nunca erra. Datafolha nunca erra. Eles erraram um pouquinho ali quando disseram que o Bolsonaro, né, não tinha chance de ganhar, que ele não iria para o segundo turno, e que se fosse por um acaso, assim, né, por uma obra do acaso, né, ele não teria chance alguma de ganhar de ninguém. E olha só quem é o nosso presidente hoje, né?
Mas o Datafolha não erra, pessoal. O Datafolha é inquestionável. O Datafolha, eles não... Erro é uma coisa que não acontece com eles. Acredite nisso. Sei. De acordo com o Instituto, a rejeição à posse, ter uma arma em casa ou no trabalho, não, mentira, vocês trocaram, né? O porte é que é para ter em casa e a posse que é para ter na rua. Pelo amor de Deus, todo mundo tá careca de saber que ter uma arma em casa é o posse, ter a arma na rua é o porte. Não precisa ficar falando isso aqui como se o povo fosse um bando de idiota. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos continuar. Oscilou de 64% a 66% desde abril e alcançou o maior patamar numérico em 6 anos, como eu estava falando lá na questão de 2013, né? Na época do governo, do PT, que era aquela coisa paz e amor. Eles não estavam interessados ali em desarmar a população para poder conquistar o poder, e, enfim, não. Eles estavam ali porque realmente estavam preocupados com a paz, com a vida das pessoas. Em novembro de 2013, 68% dos entrevistados disseram concordar com a afirmação de que a posse de armas deve ser proibida, pois representa ameaça à vida de outras pessoas. Os apoiadores dessa máxima recuaram até junho de 2017, quando a rejeição voltou a crescer de forma contínua, segundo o Datafolha. A posse de armas, né, deve ser proibida, pois representa ameaça à vida de outras pessoas. Realmente ameaça muito mesmo a vida daquela vítima da sociedade, aquele coitadinho que por um acaso vier invadir a sua casa, né, e você ter lá uma arma, a vidinha dele vai estar completamente ameaçada, né? Porque você pode ter uma arma na sua casa, você pode se assustar com ele se invadir na sua casa e reagir a esse assalto, e aí o coitado, a pobre vítima da sociedade vai ter realmente a vida dele ameaçada se você tiver uma arma na sua casa, com certeza. Os entrevistados que afirmaram concordar que possuir uma arma legalizada deveria ser um direito do cidadão para se defender, caíram 3 pontos percentuais, de 34% a 31% de abril a julho deste ano. Isso é verdade, realmente a gente vê que as pessoas estão aí cultivando cada vez mais nos seus jardins florzinhas brancas, né? Eu já vi até algumas pessoas criando pombas brancas, e eu tô vendo muita gente aí aprendendo a cantar Imagine do John Lennon, do saudoso John Lennon, né? Porque no caso de um assalto, a melhor ocasião, a melhor coisa que tem é você entregar o livro pro bandido, entregar uma florzinha branca, cantar Imagine do John Lennon. Ele com certeza vai te respeitar e vai desistir de te assaltar, e quem sabe até de te matar, com certeza, isso é certo. O levantamento foi realizado pouco mais de uma semana após a recente revogação de decretos do governo. Neste momento estão em vigor 3 deles. 2 apresentam a definição do que é uma arma de uso permitido, e ali está a brecha para que um tipo de fuzil, até então considerado armamento restrito às forças policiais, então aqui a gente já vê, né, que eles dão ali dizem ser uma coisa muito imparcial, nós somos totalmente imparciais, não questione a nossa imparcialidade, mas aí eles dão essas cutucadinhas, essas alfinetadinhas aí ao longo do texto, como você já vem percebendo aqui, e essa é uma das alfinetadas claras aí, né, ou seja, o presidente está querendo que você tenha até fuzil, as pessoas vão poder usar até fuzil aí, olha só o perigo disso. Já as regras para o porte estão, por enquanto, mais restritas. O novo decreto excluiu a permissão para porte, que era concedida a mais de 20 categorias. De acordo com o Datafolha, a maioria dos segmentos sociais ouvidos reprova o projeto de porte de armas do governo, à exceção dos que se identificam com o partido do presidente, PSL. 72% apoiam a proposta, ou seja, só os loucos do PSL, ou seja, os loucos conservadores, que são a minoria da sociedade brasileira, é que concordam com isso, né? As pessoas sãs não querem saber de armas, né? A gente vê mais uma vez aí uma alfinetada e eles tentando, né, torcer aí a situação. A rejeição maior entre mulheres e evangélicos, né? O evangélicos, inclusive, é o grupo, né, de que maior responsável aí pela eleição do presidente Bolsonaro foram os evangélicos, e aqui eles estão falando que os evangélicos são contra aí a questão do armamento, para tentar dar aquela de que o pessoal que elegeu o Bolsonaro não é tão assim a favor de tudo que ele faz, né? Inclusive a questão do armamento e tal. Enfim, ainda segundo a pesquisa, 47% dos entrevistados que afirmaram ter votado em Bolsonaro para presidente disseram apoiar o projeto de porte de arma. Outros 50% se colocaram contra a proposta, ou seja, o povo votou no presidente por ele ser armamentista, mas o povo não quer ter armas, né? A galera aí é completamente contra as armas, mesmo tendo colocado um armamentista na presidência da República. Meu Deus do céu, que matéria mais ridícula essa. O mínimo para se dizer é que não, vou te contar.
Enfim, continua aqui, gente, eu não vou nem continuar lendo, porque é nojento, sabe, é ridículo, vocês sabem muito bem, né? Todo mundo já está cansado de saber o que há por trás de toda essa tentativa aí de desarmar a população, né? Um controle do poder total. A gente está cansado de saber disso aí, né? Todas as ditaduras, né, que no mundo inteiro, né, que já ocorreram aí ao longo de toda a história e que ainda acontece ainda hoje, o primeiro passo que um ditador sempre faz quando ele chega no poder é o quê? Desarmar a população. Como é de conhecimento de todo mundo, o PT tinha e tem ainda esse projeto, até que o próprio Zé Dirceu já disse recentemente que eles não vão chegar no poder, eles vão tomar o poder, ou seja, o PT e a esquerda como um todo, eles têm aí esse projeto de poder aí, de controle do poder, não só do Brasil, mas da América Latina, tanto é que vários outros países da América Latina também já estão desarmados, né, desarmaram a população, né, a gente vê aí, por exemplo, a própria Cuba, que é uma ditadura comunista, né, a população completamente desarmada, a Venezuela, a situação que está, o caos lá. Então, a primeira coisa que um ditador faz quando chega no poder é desarmar a população. Eles vêm justamente com esse papinho de paz mundial, de que as armas servem para matar, contribuem para matar, contribuem com a violência, e não sei o quê. E vem com todas essas historinhas justamente para poder fazer a cabeça das pessoas, né, para que elas realmente cedam aí ao desarmamento e com isso facilitem o caminho dessas pessoas que só querem realmente ter o domínio total, até porque uma população desarmada, né, ela fica incapacitada de poder lutar pau a pau com o governo, um governo que tá ali, tem todas as forças armadas, tem todas as armas ali ao seu comando, né, frente a uma população desarmada, ele tem todo o domínio, ele tem todo o controle ali absoluto sobre essa população, né? Então por isso que aí vem esses institutos de pesquisa, né, colocando aí esses dados, né, que a gente não sabe da onde que eles tiram esses dados, né, porque eu mesmo nunca fui entrevistado por ninguém do Datafolha, do Ibope, não conheço ninguém que tenha sido, as pessoas que eu conheço também não conhecem também, que eu pergunto, você já conheceu alguém que foi entrevistado pela Datafolha? Ninguém sabe de nada, então a gente não sabe de onde que eles tiram esses números, de onde que eles tiram esses dados, quais são esses municípios aí que eles usam, né, que eles dizem que eles foram fazer as entrevistas, eles nunca dão essas informações, eles apenas apresentam aí falando que fizeram essas pesquisas e que chegaram a esses números, né? O que é uma completa contradição, porque a gente vê que a maioria esmagadora do povo brasileiro quer sim ter o direito de ter a sua arma dentro de casa ou no trabalho, e muitos querem também ter o direito de poder portar a arma nas ruas, né? Já está constatado, a gente vê vários estados americanos, por exemplo, onde o porte de arma é permitido, são os estados mais seguros lá nos Estados Unidos, né? A gente vê países onde a população é armada, são os países mais seguros do mundo, né? E aqui no Brasil, né, onde a posse e o porte de armas são completamente proibidos, né? A população está à mercê, né? A gente vive um verdadeiro bang bang, né? Inclusive essa questão do bang bang é uma das que eles vivem dizendo aí, né? O motivo pelo qual eles são tão contra as armas, porque a permissão, a flexibilização aí da posse e porte de armas poderia contribuir com o bang bang, né? A gente vê aí que o bang bang ele já acontece diariamente aí nas cidades brasileiras, mesmo com a posse e o porte de armas sendo proibidos. E por que isso acontece? Porque quem está desarmado é o cidadão de bem, quem está desarmado é o trabalhador, é aquele que jamais usaria uma arma para matar alguém, né? Enquanto aqueles que não estão nem aí para a lei estão aí armados até os dentes, enquanto o cidadão de bem está desarmado e completamente à mercê e refém dessa situação. A gente vê que realmente tudo isso pende muito mais para o lado da criminalidade, né? Eles estão muito mais preocupados com as vidas dos criminosos do que com a população de bem de verdade. E agora, para finalizar, eu vou ler aqui mais um artigo, dessa vez da Veja, revista Veja, que fala sobre a rejeição do governo Bolsonaro, né? Bolsonaro tem 33% de aprovação e 33% de rejeição, aponta Datafolha mais uma vez. Números da pesquisa mantêm o político do PSL como presidente com pior avaliação nos primeiros 6 meses de mandato desde Collor. Ou seja, até, né, o Lula, a Dilma, eles foram muito mais bem avaliados do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tá só caindo aí na aprovação do povo, o povo não tá gostando dele de jeito nenhum. Cláudia, senta lá. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, dia 8, pelo jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. É isso mesmo que você ouviu? Folha de São Paulo. Mostra a avaliação dos primeiros 6 meses de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.
Para 33% dos entrevistados, o presidente faz um governo ótimo ou bom, 31% consideram a gestão regular e outros 33% avaliam o trabalho como ruim ou péssimo. Muito ruim, muito ruim. 2% não souberam ou não responderam. O levantamento traz pouca mudança em relação à pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no começo de abril, e mantém Bolsonaro como presidente com a pior avaliação nos primeiros 6 meses no governo desde Fernando Collor, que teve 34% de aprovação e 20% de rejeição na época. Realmente o Bolsonaro está sendo muito rejeitado. Meu Deus, o Bolsonaro, se eu fosse ele, eu pedia para sair, porque ele está sendo rejeitado demais, o povo não está gostando. Olhem só essas imagens para ver o tanto que o Bolsonaro é rejeitado. Realmente, pelo que a gente pode constatar aí por essas imagens, o Bolsonaro é muito rejeitado pela população brasileira. Tamanha rejeição assim ninguém nunca viu desde Collor. Até o Lula e a Dilma, meu Deus do céu, Lula e Dilma. Lula e Dilma, aquelas criaturas, meu Deus, que foram tão amadas, tão queridas pelo povo brasileiro. Nos 6 primeiros meses de governo foram completamente respeitados, foram completamente bem avaliados, aprovados, e o Bolsonaro está fazendo um terrível trabalho. O povo está odiando, como vocês viram aí por essas imagens, como o povo está odiando o Bolsonaro. É uma palhaçada, é uma coisa ridícula, né? Tudo que eu disse em relação à questão das armas eu volto a dizer aqui agora, e com um adendo, né? A gente sabe muito bem como é que ocorre essa questão da manipulação da mídia, né? Que já vem desde aquela época lá da ex-União Soviética, lá com a KGB, a MKGB também, né? Eles querendo lá fazendo lá todo aquele trabalho de desconstrução da imagem, né, do inimigo, vamos dizer assim, né? Ou seja, eles pegam uma pessoa que para eles é um inimigo e desconstrói a imagem ali daquela pessoa, inventando um monte de histórias, um monte de notícias e usando a própria mídia, porque a mídia publicando esses artigos e usando, por exemplo, agora, né, esses institutos de pesquisa como Datafolha e mostrando esses números aí que, segundo eles, são estatísticos e não sei o que, isso tudo serve para poder mostrar depois, né, usar depois na história como uma referência para eles mesmos, né, para daqui a alguns anos pegar e falar, olha, o governo Bolsonaro foi péssimo, foi um governo péssimo, ninguém aprovou esse governo, tá aqui ó, as manchetes daquela época que mostravam que ninguém aprovava o governo Bolsonaro, tá aqui os institutos de pesquisa que fizeram pesquisas muito sérias, né, mostrando que a população estava muito descontente com o governo Bolsonaro, mostrando que a população não queria ser armada, mas queria se manter desarmada, né, enfim, eles usam isso, a mídia joga todos esses artigos e pesquisas, e, né, não só para poder desgastar a imagem do governo que está sim fazendo um ótimo trabalho nesse país, mas também para daqui no futuro eles poderem usar os próprios artigos, as próprias pesquisas como referência aí das suas argumentos, né, vamos dizer assim, né, daqui para frente desses argumentos de que o governo foi ruim. A verdade é uma só. Nunca tivemos um governo, um presidente tão alinhado com a população brasileira como temos agora. Mas o fato é que foi democraticamente eleito pela maioria esmagadora desse país e é sim completamente aprovado por essa maioria que quer sim ter a sua arma dentro de casa, quer sim poder portar a sua arma na rua para poder se defender, não para matar ninguém, mas para poder se defender da violência e da criminalidade absurda que os governos anteriores, que esses institutos, que esses sites, que esses jornais ridículos, absurdos, babacas, tanto idolatram, né? Idolatram justamente porque pagavam para eles fazerem todo aquele trabalho. A gente sabe aí que, né, eles odeiam o Bolsonaro porque o Bolsonaro reduziu bastante aí o dinheiro que era repassado para eles para poder fazer a propaganda aí do governo. O Bolsonaro reduziu isso bastante, cortou mesmo aí a mamata deles, por isso que eles odeiam o governo. Então eles desaprovam o governo, né, e querem falar que a população brasileira que está desaprovando o governo. Como pode um presidente que é completamente ovacionado toda vez que chega no estádio nacional, um presidente que já tivemos 2 manifestações onde o Brasil praticamente parou para poder apoiar ele, apoiar os ministros que ele colocou, apoiar os projetos que ele está colocando em pauta, ou seja, a gente vê a população brasileira aí apoiando o governo Bolsonaro
constantemente, diariamente, e vem jornalecos ridículos, absurdos como esse, querer falar o contrário. É por isso que é completamente importante que toda vez que a gente vê uma mentira como essa escancarada, seja do Datafolha, seja da Globo, seja da Veja, seja do Folha de São Paulo, do Estadão, seja lá o que for, o diabo a quatro, que a gente venha aqui, dê a nossa cara a tapa e fala: eu sou cidadão brasileiro e eu apoio sim Jair Messias Bolsonaro. Eu votei nele e estou completamente feliz e realizado com todos os trabalhos que ele está fazendo. E ainda existe Congresso Nacional, STF, deixam o meu presidente governar.